Companheiros, eu assisti o Fantástico de domingo, dia 30 de setembro, e fiquei de queixo caído de como as coisas funcionam nestes países comunistas. Mano, a sociedade daquele país, Coreia do Norte, que foi o objeto da reportagem, aquela gente não vive, apenas sobrevive a uma ditadura terrível que é a escravidão. Passou na reportagem que na Coreia do Norte os cidadãos constroem as estradas forçados, obrigados, sem ganhar nada do governo. E ninguém pode reclamar de absolutamente nada, porque as pessoas idolatram o ditador daquele país, e quem falar qualquer coisa contra o ditador é preso, e em muitos casos são executados como traidores. O repórter que fez a matéria ficou o tempo todo sendo monitorado por dois funcionários do governo comunista e não pôde registrar a tragédia que acontece naquele país, porque não há liberdade de imprensa, tudo é controlado pelo governo. Não dá para entender essa imprensa manipuladora do nosso Brasil, que sabe que nos países comunistas não há liberdade de expressão, mas essa mesma imprensa que é vendida, ela fica defendendo políticos e agremiações partidárias comunistas. Aí a gente dá uma olhada, por exemplo, para a Bolívia, que está em processo de mudança do capitalismo para o comunismo, e se vê lá uma imprensa também já controlada pelo governo, e no tocante à religião, por exemplo, já existem leis aprovadas na Bolívia com a proibição da prática da fé cristã, em que os cristãos, dentro de pouco tempo, não terão direito de cultuarem a Deus, de adorarem a Deus, nem de praticarem o evangelismo, porque quem fizer isto vai ser perseguido e preso. No momento, quando se olha também para a Venezuela, outro país que está em processo de mudança do capitalismo para o comunismo, vemos que o governo quebrou as principais empresas que forneciam o emprego para a população, e um verdadeiro caos está instalado na Venezuela hoje, com a sociedade passando fome, necessidade e tendo que fugir para outros países. Quem não está acompanhando a chegada dos venezuelanos no nosso Brasil? Por quê? Crise na Venezuela. Aí eu fico pensando em nosso querido Brasil, em que temos uma democracia consolidada, em que temos plena liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e ainda existem alguns desavisados que querem colocar no poder do nosso querido país políticos e agremiações partidárias que têm como objetivo obcecado de implantar o comunismo no nosso Brasil. Todos sabem que o nosso Brasil é um país capitalista desde a sua descoberta, desde a sua fundação, e que qualquer cidadão, pelo seu esforço e capacidade, tem a oportunidade de viver bem,
juntamente com a sua família, tendo o direito à propriedade privada, podendo ter sua própria casa, fazenda, carros, empresas e etc. Só que nos países comunistas ninguém tem nada, porque tudo é no nome do governo, que é composto de uma elite política que tem direito ao melhor do país em detrimento ao cidadão comum que não tem nada e que vive absolutamente sujeito ao ditador e à elite política dominante. No entanto, o que eu fico admirado, e eu acho que é o pior de tudo, é que existem aqueles que aqui no nosso Brasil, que se dizem que são cristãos, como padres, pastores, lideranças cristãs, também os chamados evangélicos, que ficam votando em partidos e políticos comunistas. É bom lembrar a estas pessoas que no regime comunista não existe esse negócio de cristianismo, de fé cristã, nem muito menos liberdade religiosa. Uma das teses mais defendidas pelos comunistas é a tentativa de apagar a fé do povo, da sociedade, da população em Deus. Porque o comunismo é movimentado nesta parte ao ateísmo. Mas eu quero concluir este comentário me dirigindo às lideranças todas do cristianismo, em suas mais variadas ramificações, no sentido de defendermos a nossa fé cristã, lutando contra as agremiações partidárias e os políticos desta atualidade, candidatos que defendem o viés ideológico de implantação do comunismo em nosso Brasil. Não podemos votar nesta gente. É preciso analisar não somente a propaganda bonita de determinados candidatos e partidos políticos que tem por trás um marqueteiro que faz uma propaganda muito chamativa, emocional para enganar a população, mas por trás existe a intenção de implantar o comunismo em nosso país. Meu irmão, eu quero te pedir uma coisa: compartilha essa mensagem com todos os seus contatos, principalmente com as lideranças cristãs, padres, pastores, lideranças gospel do nosso país, lideranças evangélicas. Todos nós temos que nos unir nesta causa em defesa da fé cristã, porque o comunismo em nosso país será o contrário de tudo isso, é a destruição, é a desconstrução de tudo que as lideranças cristãs têm construído em nosso Brasil. Então, se faz necessário que fiquemos atentos. Quem são os candidatos comunistas? Quem são as agremiações comunistas? Não podemos acompanhar nem votar nestes candidatos, nem nestes partidos de ideologia de esquerda que tem o intuito de implantar o comunismo no nosso Brasil.